As primeiras pesquisas sobre a creatina, ou mesmo a sua descoberta, antecede ao século retrasado. Porém, apenas no início da década de 1990 é que a creatina passou a ser estudada e então também utilizada por parte de atletas com o objetivo de melhorar o desempenho esportivo. Isso justamente aconteceu na Universidade de Nottingham, West Midlands, ao lado de Birmingham, onde eu morava. As primeiras pesquisas vieram de lá e fizeram essa relação. Então os atletas começaram a utilizar, e eu também. Como eu não usava mais nada, não usava esteroide anabólico, não fazia absolutamente nada a não ser uma boa alimentação, eu percebi que logo de cara, depois da segunda ou terceira semana, eu passei a observar uma voluminização da massa muscular e também um expressivo aumento na força muscular. Falei, porra, esse negócio realmente está sendo bom. Aí vieram várias outras pesquisas, diversos outros atletas utilizando e também dando o seu relato. Porém, apenas em 1992, o advento das Olimpíadas de Barcelona, que alguns atletas, ou vários, que utilizaram a creatina em sua suplementação, passaram a dar esse respaldo, ressaltando eles mesmos que a creatina teria auxiliado de maneira expressiva no seu desempenho atlético nas Olimpíadas. E só a partir daí é que a creatina passou a ser utilizada de uma forma mais ampla. Porém, eu digo para vocês, desde esse início da década de 1990, eu já morava na Inglaterra, eu comecei a usar a creatina e não parei de usar a creatina até hoje, tá? Apesar de uma série de terrorismos que vieram no encalço da creatina, dizendo ou associando a creatina a diversos males. Males para o fígado, males para o rim e uma série de outros terrorismos que vieram a reboque da creatina, principalmente no Brasil. Quando eu vim para o Brasil e falei sobre a creatina, digo para você, no mesmo dia em que eu falei sobre a Whey Protein, em 1997, eu falei que nós misturávamos a Whey Protein com creatina, tá? E somente a partir daí é que os bodybuilders passaram a investir mais em creatina. Porém, sempre temerários no que se refere à utilização da mesma, por associá-la de uma forma indevida a males que nunca produziu, tá? Porém, naquela época, existiam algumas diretrizes, como, por exemplo, a necessidade, eu digo, início da década de 1990, como, por exemplo, a quantidade a ser administrada, a necessidade de se fazer uma saturação no início da utilização da creatina, 2 a 3 vezes por dia, e depois faria-se, então, uma dose de manutenção. E me parece que até hoje isso ainda é recomendável, caso você nunca tenha usado creatina ou tenha ficado muito tempo sem a sua utilização. Mas não quer dizer que se você fizer uma dose recomendada aí para o seu nutricionista ou pela indústria de uma forma estanque, sem a saturação, que não venha a produzir efeito depois de um determinado tempo, tá? A necessidade, por exemplo, de se ciclar a creatina e uma série de outras diretrizes. Daí vieram uma série de outros tipos de creatina, creatina monoidratada, creatina extra, uma série de outras creatinas, mas de fato, se você escolher uma boa creatina monoidratada, eu utilizo aqui a Creapure, embalado aqui pela Growth, e venho usando a creatina desde a década de 1990 e nunca me curvei ao terrorismo nutricional vinculado à mesma, tá? Hoje a creatina é provavelmente o suplemento alimentar mais pesquisado no mundo, tá? Todo dia sai alguma benesse relacionado à creatina, inclusive para idosos,
para auxiliar no combate ao Alzheimer e uma série de outros benefícios associados hoje à creatina. Cara, eu vou dizer para você, eu passei por uma série de críticas ao longo do tempo. Por exemplo, eu até disse outro dia para vocês, o consumo de proteína. Né? Não há necessidade de fazer mais do... Se você fizer mais do que 25 a 30 gramas de proteína por refeição, não vai absorver. Apenas no ano passado, amigo, 2023, é que veio uma outra pesquisa muito mais bem conduzida e praticamente inquestionável, dizendo que não existia esse limite. Tá? Era óbvio que, para mim, esse limite era patético, né? E nunca deixei de ingerir menos do que 30 gramas por refeição. Eu faço até 60 gramas de proteína por refeição, tá? É lógico, depende da sua necessidade proteica, das suas dimensões corporais e outras situações que o seu nutricionista, se ele estiver bem atualizado, vai poder auxiliá-lo a individualizar essa parte aí do consumo proteico. Mas eu nunca deixei, por causa de críticas, né? Nunca deixei de usar a creatina por causa de críticas que eu sabia que eram infundadas, né? Então a gente tem que ter muita perseverança, estar convicto e saber de outras fontes, não é? Obter ótimas informações para compor a nossa ideia. Mas digo para você, ó, me encher o saco por causa de agachamento a fundo, elevação pélvica, divisão de treino, consumo de proteína, consumo de creatina, vocês não sabem o que eu passei por causa dessas coisas ao longo das décadas. E diga-se de passagem, tá? Tudo foi se comprovando com o passar do tempo, apesar do ceticismo e do cinismo de algumas pessoas que se consideram cientistas sem nunca terem passado dentro de um laboratório mais do que uma hora, se já estiveram dentro de um laboratório, né? São pessoas que apenas copiam e reproduzem como periquito de pirata o tempo inteiro as informações as quais sejam mais confortáveis para elas, tá? Ou seja, fiquem atentos, procurem boas fontes de pesquisas, publicadas em ótimos jornais, né? E ressalto sempre, a ciência é uma luz para todos nós, mas nem toda ciência é boa ciência. Ou seja, é muito importante que dentro de determinadas áreas haja a necessidade de se ouvir aquelas pessoas mais experientes, aquilo que elas têm a dizer, baseado em suas individualidades e experiências pessoais, tá? Muitas vezes eu falo, para mim funcionou. Sempre quando você diz isso, isso é levado como um deboche. Mas vem sendo demonstrado que as coisas não são bem assim. Porque existe, provavelmente, em diversas áreas do conhecimento, da ciência e do treinamento, individualizações que não são exatamente mensuráveis e para elas não há necessidade ou não se pode passar uma régua como se houvesse a verdade única para todo mundo. Um abraço para todos, ótimos treinos, alimentem-se corretamente e invista o seu dinheiro em ótimos suplementos alimentares. Um abraço.